novo valor do fundo eleitoral para candidaturas nas eleições de 2020 ainda precisa ser aprovado no plenário do Congresso. Mas a decisão de aumentar o valor para 3 bilhões e 800 milhões de reais tem causado polêmica. Para analisar o assunto, nós contamos com a presença do advogado, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Lucas Lazari. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Bives. Lucas, para a gente começar, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alega que 500 milhões de reais da saúde vão ser remanejados da pasta dele para financiar campanhas eleitorais. Também se fala no Congresso na retirada de dinheiro da educação e da infraestrutura. Essas questões têm causado, obviamente, muita polêmica. Se o fundo for aprovado com esse valor que a gente passou agora, vai ser retirado dinheiro destas áreas citadas? Famoso mito ou verdade? Segundo o relator do projeto no Congresso Nacional, não. Tá. Então, na verdade, há um depoimento do ministro e há um depoimento do relator do projeto no Congresso Nacional. Acontece que nós temos um orçamento e sempre que uma área ganha algo, necessariamente outra área está perdendo algo. Então, de onde é que vai sair esse dinheiro? O fundo eleitoral, quando ele foi criado com recursos que eram uma parte antes das emendas de bancada, que as bancadas estaduais têm direito a emendas ao orçamento da União, e também com recursos da antiga propaganda partidária, que os partidos tinham direito a propaganda no horário eleitoral, e que nos anos não eleitorais tinham direito a esse tipo de propaganda, que parou de existir, e como ao terminar as emissoras de TV acabaram com a isenção fiscal, ou seja, tiveram que recolher mais imposto, aí esse valor foi remanejado para o fundo eleitoral. O aumento do fundo agora que se discute tem relação, na verdade, também com um pequeno crescimento que a economia teve e também está em debate de aumentar os percentuais que a própria lei já permite hoje. Bom, e qual a função desse fundo eleitoral e diferença para o fundo partidário? São duas coisas distintas, qual a diferença? São duas coisas distintas. Até as eleições de 2014, quem financiava as campanhas eleitorais no Brasil eram as pessoas jurídicas, as empresas. E isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, se 95% das doações eram oriundas de pessoas jurídicas e essas pessoas jurídicas não podem mais doar, evidentemente alguém tem que cobrir esse rombo no financiamento das campanhas. Por isso que surgiu o fundo eleitoral, que é o tão declamado financiamento público, que muita gente pediu, inclusive em junho de 2013 era possível ver pessoas pedindo financiamento público de campanha, porque o financiamento de campanha sempre foi apontado como o grande causador da corrupção. A diferença do fundo eleitoral para o fundo partidário é que o fundo eleitoral é específico para financiar campanhas eleitorais. O fundo partidário existe em todos os partidos, recebem todos os anos, ou seja, inclusive nos anos não eleitorais, para cobrir as suas despesas cotidianas, mas não estão impedidos de usar o fundo partidário também na campanha eleitoral. Para a gente entender esse caixa dos partidos e das campanhas, primeiro, o fundo eleitoral é a única verba pública para campanhas? Existe alguma outra forma de se captar dinheiro para isso? Né? Como é que ficou essa questão? E hoje, né, os partidos se financiam através dos fundos, única e exclusivamente? Os partidos podem se financiar através do fundo eleitoral, do fundo partidário, de doações de pessoas físicas, de eventualmente comercializar algum bem. É muito comum nas campanhas fazer os famosos jantares. Sim. Showmício não pode mais. Showmício não pode mais. Tá. Famosos jantares. Showmício não pode mais, mas já aconteceu, foi autorizado pela Justiça Eleitoral, o Caetano e o Chico Buarque fizeram um show e o valor do ingresso foi destinado a uma campanha eleitoral. O que não pode mais é contratar, por exemplo, os Três Tigres Tristes para um showmício gratuito, porque eu não posso dar para o eleitor um benefício ao ir no meu show, a ir no meu evento. Sim. Mas se fizer um evento com ingresso caro, por o valor do ingresso ser revertido para uma candidatura, isso é permitido. E também o autofinanciamento. Tem candidatos que têm condições de se autofinanciar. Que tem condições de se financiar. E no caso do CNPJ, o dono de uma empresa, ele pode financiar, mas aí não vai pela empresa, e sim vai pelo CNPJ. Sim, ele pode doar, ele pode, como qualquer pessoa, doar até 10% do declarado no imposto de renda do ano anterior. Sim, então vai pelo CPF dele. Exatamente. Muito bem. Bom,
E quais são bom, e ele também pode, como eu falo, os jantares e coisas assim, bonés, camisetas, essas coisas também podem financiar. Sim. Embora não é com venda de boné e de bottom. Eu também acho. Campanha. Mas não jantares sei, depende de quanto é que custa um bottom, né? Porque eu já vi botar em prestação de conta, né? Bottom, R$500, né? Sei lá. Mas jantares é bastante comum, jantares de arrecadação é bastante comum em campanhas. Tá, mas tudo tem que depois entregar na Justiça Eleitoral declarada. Inclusive para fazer jantares... Buffet, 5 milhões. Inclusive tem que comunicar a Justiça Eleitoral com 5 dias de antecedência para que ele envie um fiscal para o jantar. É que tem umas coisas que custam caro no Brasil, né? Um bottom, então, um boné, né? Nem se fala. Você de casa imagina quanto custa um bottom, né? Bom, caso aprovado esse novo valor do fundo eleitoral, eu vou repetir ele aqui, porque é bom a gente ter os números na cabeça, né? 3 bilhões e 800 milhões de reais, tá? Caso aprovado esse novo valor, como é que vai ser feita a distribuição entre os partidos? Como é que vai funcionar? Lembrando que é um fundo eleitoral. E aí eu fico pensando, se todos os partidos conseguem, todas as legendas, colocar candidatos para vereança, né, como vereadores, como prefeitos, enfim. Como é que funciona essa distribuição? Os maiores levam mais? Como é que funciona? Sim, o fundo é distribuído conforme a representatividade do partido na Câmara, no Senado e conforme os votos obtidos nas eleições de 2018. Tá. Então, os maiores partidos vão acabar ficando com a maior fatia do fundo. Inclusive, esse é notória motivo da briga do Bolsonaro com o PSL, porque Sim. Quem tem a chave do cofre do PSL não é o Bolsonaro, é o Luciano Bivar. Sim. No caso. E eu penso, a grande crítica... É só uma questão, já que tu levantaste esse tema, como é que fica a situação do Aliança? Né? Aliança, possivelmente com o número 38, Sim. que seria o registro. Como é que fica essa situação do Aliança? Não terá direito a não terá direito a fundo eleitoral porque os votos foram dados aos candidatos do PSL, não aos candidatos... O partido em si ainda não existe, né? Sim, mas quando existir, não terá essa soma tão elevada de fundo eleitoral. Sim. Porque os votos foram dados ao PSL. Sim, então não adianta o deputado migrar para o Aliança. O deputado vai migrar, vai levar o tempo de televisão, mas não vai levar o fundo eleitoral. Bom, e aí como é que fica a divisão nesse caso? Hoje, assim, a gente tem PSL, são os grandes partidos, PT, MDB, mas esses novos partidos, por exemplo, o Novo, né? Um partido que tem 2, 3, não me lembro agora quantos. Vai receber proporcional aos votos que teve na eleição passada. Mas aí tem uma questão, tem poucos deputados, mas recebeu uma votação expressiva, por exemplo, na campanha do Amoedo. Não, a campanha presidencial não conta. Não conta. Mas os deputados federais... Legenda, sim. Legenda e deputados federais vai contar para a distribuição do fundo. Bom, a proibição da doação de recursos por pessoas jurídicas para a campanha tem influência nessa articulação de deputados para aumentar o fundo? Sem dúvida alguma. O fundo só existe por causa... Eu gostei da franqueza, né? Nem esperou terminar a pergunta, mas sem dúvida alguma, não tem. Só existe claro. Fundo eleitoral porque foi proibido a doação de pessoa jurídica. Eu acho que as pessoas podem ser contra o fundo eleitoral. O que eu acho contraditório é ser contra o fundo eleitoral e contra a doação de pessoa jurídica, porque na prática significa dizer que a campanha não tem que ter dinheiro e aí é querer ser inocente de achar que não vai ter caixa 2, porque os candidatos, campanha custa dinheiro. Sim. Se a campanha não puder vir de A, virá de B. Se não puder vir nem de A e nem de B, virá de caixa 2. Agora, com a tua experiência na área, que faz parte de uma academia especializada para entender, né, o direito eleitoral, enfim, o direito político, esse mecanismo, na tua concepção, na tua visão, ele funciona, ele vai funcionar, pelo menos com esse objetivo de evitar o caixa 2, ou a gente ainda pode esperar maneiras de se fazer isso de outra forma? Eu acho que terminar jamais irá terminar, mas é possível reduzir e é possível criar mecanismos de controle por parte da Justiça Eleitoral. Eu acho que a maior crítica que se pode fazer ao fundo não é a existência do fundo nem os valores do fundo, e sim a forma, o poder enorme que fica na direção nacional dos partidos de distribuição do fundo. Então é muito comum que um candidato de um estado não receba nada do fundo e o candidato de outro estado receba uma quantia elevada do fundo. Por exemplo, quem tem mais visibilidade, como o estado de São Paulo... Quem tem mais relações com o próprio Diretório Nacional, porque é o Diretório Nacional que vai decidir como é que ele vai distribuir o fundo. O bruxismo, como a gente costuma falar. Exato. Quem é mais bruxo do presidente, da cúpula, Exatamente. Vai levar mais, vai levar menos. Agora, por exemplo, as campanhas eleitorais municipais são mais caras? Se a gente for pensar... São mais caras e esse é um dos argumentos para você levar o fundo, porque na eleição geral, uma eleição que tem eleição presidencial, 27 estados,
27 estados, com eleição de deputado federal e de senador. Essa é uma eleição municipal, ou seja, todo município do Brasil vai ter candidato. O número de candidatos é exponencialmente maior do que na eleição passada. Bom, aí agora me gerou uma dúvida. Olhando assim de cara o número, 3 bilhões e 800 milhões, é muito dinheiro. Mas será que cobre um país como... Se todos receberem, que não é o caso, não vão ser todos vão receber, dá um valor pequeno. É um valor pequeno para cobrir umas eleições municipais num país continental como nós. Pega o Rio Grande do Sul com quase 500 municípios. 497, pois é, tá quase lá. Né? E aí eu fico imaginando, distribuir para todos os municípios, legendas grandes. Não vai chegar dinheiro para todo mundo. Não, não chega. Se chegar em Porto Alegre já é bastante. Bom, essa é a realidade da política brasileira e é bom lembrar que 2020 está chegando aí e tem eleições este ano, eleições para prefeitos e vereadores em todos os municípios do Brasil. Vamos aguardar para ver se a fatia do bolo, pelo menos vai... Primeiro, se vão chegar fatias do bolo, migalhas ou nada, ou vai ter alguém só assistindo. Quero agradecer a presença de Lucas Lazari, advogado especialista em direito eleitoral. Obrigado. Seja sempre bem-vindo e um bom 2020, um bom Natal. E já fica o convite para que a gente vai conversar durante o ano sobre eleições municipais. Perfeito. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, Lucas.